Olá, boa noite a todos. Mais uma sexta-feira, 18 horas, é hora da live da CAEM. Toda sexta-feira, 18 horas, a gente está aqui para bater um papo com os diretores das escolas filiadas CAEM. Toda semana um papo novo, uma ideia nova, um aprendizado novo, não é isso? É o que a gente tem procurado trazer para você, diretor, para você, professor, mais conhecimento, mais interação, possibilidade de conhecer a história de outras escolas que, como todos, passam por dificuldades, passam por pedras no caminho, né? Inclusive as que nós temos passado em 2020, 2021, não têm sido fáceis, pedras grandes que nos têm desafiado, mas praticamente todos sobrevivemos. Estamos aqui lutando, agora nesse semestre, muitos alunos já voltando para o presencial em quantidade, né? Até estava falando agora com um colega aqui da capital de São Paulo, da Zona Norte. Ele está muito feliz porque não só voltaram os antigos, como está com uma grande procura de novos alunos para a prática e o aprendizado de instrumentos no modelo presencial. A gente fica muito feliz que todos estejam vendo a importância do estudo da música, como é bom poder tocar um instrumento, né? Isso é muito bacana. E é isso. Então, toda sexta-feira, 18 horas, a CAEM, eu, Valéria, entrevisto, bato um papo com uma escola que é filiada. Já passamos por todo o Brasil, falamos com muitos colegas, uma delícia. E agora, o convidado ou os convidados dessa semana são diretores, professores, têm uma história linda, né? Então é muito bacana a gente poder aprender um pouquinho com esse pessoal. Vamos lá chamar a escola de hoje. A escola é a High Music e representada aqui por seus diretores, pela Leane Acedo e o Felipe Fonseca. Chamei aqui, Leane, se você está me vendo, pelo Insta da High Music, é isso mesmo? Porque eu vi que também tem um outro Instagram. Ai, que lindo! Uhul! Oi! Tudo bom, gente? Que lindo! Sim. Casal lindo, só faltou o Pedrinho aí no meio, gente. Tá doido aqui. Ele tá só ouvindo só. Tá aí, vindo. Muito bem. Bom, bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma delícia. Vocês são dois queridos em todos os sentidos, como empreendedores, né? Um casal focado, assim, super estruturado e um casal muito baseado na música mesmo, assim, o quanto vocês curtem o que fazem, o quanto vocês gostam, o quanto vocês trabalham para isso, enfim, um casal nota 10 em todos os aspectos. E a gente percebe que é uma família super estruturada, gente, assim, como eu diria por aí, da melhor qualidade. Gente, da melhor qualidade. A gente que agradece sempre, sua ajuda. Né? Que bom que conhecemos a CAEM, Valéria, né? Para estarmos compartilhando. A gente conheceu muitas pessoas, a gente criou muitos amigos através de você, é verdade, né? Sempre a gente vai agregando, é verdade. São nove. O papel é esse, é agregar mesmo, é o que a gente quer, né? E, como dizia o Chacria, quem não se comunica se estrumbica. Ele tinha toda a razão, é isso mesmo. Então a gente tem que trocar ideia, tem que ouvir, tem que falar, esse é o momento. Mas muito prazer para quem não conhece, o Felipe e a Leane, né? Então esse casal maravilhoso, que tem uma escola na Zona Norte, é Zona Norte, né? Ou é Oeste ali? É, Noroeste. Noroeste, acho que é o melhor que o Felipe definiu bem, é verdade, né? Aqui em São Paulo, e já há muitos anos, mas a história eu vou deixar para eles contarem. Eu acho que antes de falar da escola, eu vou pedir para cada um contar a sua vida, como é que chegaram na música, como é que foi, como é que não foi. Felipe, vou começar com você, porque acho que a Liane vai falar mais, então vou deixar você primeiro. Você acha, gente? Imagina, eu não sou dessas. Claro, né? Muito bom, vamos lá conhecer a história do Felipe. Legal. Bom, assim, falando na parte musical, a Leane, claro que é
a música da família, né? É a parte musical mais dela. Eu tive, sim, desde os meus 10, 11 anos que eu iniciei a estudar música mesmo, né? Mas por livre e espontânea imposição da minha mãe. Mas graças a Deus por isso, né? Verdade. É verdade. Eu comecei a estudar, estudei em alguns lugares, algumas escolas também. Minha família, assim, meu pai cantava muito bem também, gostava de cantar, de reunir a família, reunir as pessoas para cantar. As minhas irmãs fizeram conservatório de violão, as duas, né? Eu tenho duas irmãs bem mais velhas que eu. E elas fizeram conservatório de violão, tocavam na igreja na época também, então eu cresci nesse meio, né? Então, assim, com certeza eu tinha que escolher alguma coisa na parte de música também para seguir, né? E aí eu fui estudar música, mas como um hobby também, como, né, uma formação paralela, né? E a minha formação mesmo, eu fui estudar para a área de exatas, né? Eu me formei em ciências da computação. Entendi. Também trabalhei com gestão de processos, gestão de TI, trabalhei em empresas multinacionais para essa parte, o que me ajudou bastante também na questão administrativa como um todo, né? Verdade. Então, hoje a gente consegue bem definir essas duas partes administrativas, operacionais, e a Leane também na parte pedagógica e musical também, que acho que eu vi algumas lives, eu vi que parece que é um padrão, né? É mesmo. O pessoal tem sempre um que é mais para a parte administrativa, para a parte pedagógica e musical. É um equilíbrio, né? Você vê que as coisas são tão naturais que acabam acontecendo, né? Foi semana passada, retrasada, agora me perdi um pouquinho, mas que nós falamos com o pessoal da Oficina Livre de Música lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele é músico e ela era gestora de um colégio, e eles se conheceram, enfim, são situações, né? Ali é inverso, ela é a gestora e ele é o músico. Mas é um casamento super bacana, né? Porque funciona muito bem, se complementam, né? Mas aí o seu estudo de violão aconteceu, como você falou, de uma forma mais leve, né? Como hobby mesmo, não como profissão. Na verdade, assim, para mim foi na área de teclas também. Então, o violão eu aprendi posteriormente, depois de velho, que eu também tive interesse e também aprendi bastante, né? Estudei. Mas foi mais para a questão de um hobby mesmo, né? Toquei bastante tempo, vários anos na igreja também, né? Que nós frequentávamos assim. E aí foi da onde me veio a vontade de fato. Comecei por livre e espontânea pressão. E aí eu me apaixonei, gostei demais. Daí para frente nunca mais parei, né? Então foi sempre. A gente vive estudando, né? Bom, agora vamos saber um pouquinho da vida musical da Leane. Antes da High Music, depois a gente entra aí na High Music. Mas conta para mim, como é que foi sua vida e a sua história com a música? Certo, vamos lá. Minha história se iniciou com 4, 5 anos de idade, bem novinha. Então eu já fazia parte do coral da igreja, essas coisas todas. E meu pai era um cantor, né? Ele era pastor e ele cantava em várias igrejas, me levava para cantar com ele, então eu pequenininha cantava nas igrejas. E aí ele resolveu investir em mim. Aí eu entrei para o curso de piano, então foi por influência do meu pai, ele sempre insistiu nisso. Certo. E por incrível que pareça, eu gostei e segui, não parei mais. Então desde os 4, 5 anos de idade já fui direto para o piano. Eu lembro que eu sentava no piano e eu não alcançava o pedal do piano. E é muito engraçado. E aí a professora colocava um banquinho menor, então, tipo, ou eu não alcançava o pedal, ou eu tocava assim, sabe? Tipo, com a mãozinha pra cima. Assim, oh, meu Deus. Foi isso. Essa cena eu lembro. Mas, enfim, então meu pai me influenciou bastante. E aí, depois, mais velha, lá para uns 13 anos, 11, 12, 13 anos, eu fui para um conservatório. A gente mudou para o interior. E aí eu peguei firme no conservatório, estudei lá durante muitos anos.
Só que aí depois o meu pai perdeu o emprego e ele não teve mais condições de pagar o conservatório, que na época eu acho que era caro. Sim. Não era muito simples, era Não bem era caro. acessível, não era acessível. E eu fazia piano, flauta, canto, então eu fazia todos os cursos que existia, e como eu já gostava mais e era maior, então eu me envolvi em tudo. Tudo que tinha de música eu me envolvia para fazer. E aí ele não pôde mais pagar. Aí, eu acho que nessa época eu já tinha uns 14 anos, eu já era maiorzinha. E aí o conservatório me ofereceu para ajudar a dar aula para as crianças como bolsa de estudo. Que legal! Desisti do curso e continuei. E aí fui durante muito tempo. Só me fala uma coisa, que conservatório bacana foi esse? Ele ainda existe? O Conservatório Maestro Liberman. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é no interior, lá de Ribeirão Pires, Mauá, para aqueles lados de Santo André. Que legal, eu não sei para eles, hein? Foi muito legal, eles investiam bastante nas crianças. Só que assim, a gente tinha que fazer prova, tudo isso, para poder, né, ser selecionado. A gente ia de uniforme, o negócio era bem organizado. É que eu antes não tinha celular, não tinha essas coisas, né, para registrar. Mas eu fico na memória muita coisa. Mas assim, se tivesse foto, nossa, eu acho que eu ficaria voltando nesse tempo, foi o melhor tempo da minha vida, assim, sabe? Ai, eu aprendi muita coisa. Que lindo. Foi muito bom. Eu acho que esse conservatório virou uma outra coisa, uma faculdade, mas foi relacionada a artes, não tenho certeza. Porque depois eu mudei, aí eu voltei para onde eu já estava, que é agora aqui em São Paulo, e aí eu já tinha lá para os meus 15, 16 anos e fui seguir minha vida. E aí eu comecei a dar aula para amigas minhas, para o pessoal da igreja, e sempre fui dando aula, né? E aí, para resumir bastante a história, mas o que aconteceu? Eu prestei... Hoje em dia seria ETEC, né? Mas na época eu prestei Cefam, que era o magistério, e prestei o LM, que hoje é EMESP. Eu passei... Tá entregando a idade, né? Veja aí, gente. Ela tá podendo, Felipe. Pode entregar, tá fácil. Eu também. Esses dias, puxa vida, né? Foi ontem, né? Enfim. Aí prestei o LM e o Cefam. Aí eu passei nos dois. Só que eu tive que escolher para ficar sempre na área da música só, ou a parte da pedagogia. Só que aí o Cefam, ele pagava um salário mínimo para os estudantes. Então, para mim, era ótimo, era né? Vantagem. Mais 350 irmãos, para o meu pai falar, vai para o negócio que paga, então vamos. Aí ele já me incentivou a ir para pedagogia. Mas mesmo assim, sempre continuei estudando música, nunca parei. Então eu fazia sempre os dois. Aí para resumir bastante, então eu fui dando essas aulas e tudo mais. Me especializei, fiz a faculdade de pedagogia, depois eu fiz a psicopedagogia, fiz a musicoterapia e fiz a especialização também em educação inclusiva e fiz também uma especialização ligada à educação musical inclusiva, para a gente poder já trabalhar esse universo todo, e sempre incluindo a música aí. E aí eu trabalhei em muitos colégios como professora de música, e até hoje eu tenho um projeto de flauta doce, que tem aí 13 anos esse projeto. Que as crianças que não têm condições de participar da aula de música dentro do próprio colégio, porque não é para todas as idades, os pais pagam por fora e fazem o curso de flauta, que é um curso de música envolvendo a flauta doce. É muito legal. Que bacana. E aí a gente fez as questões das flautas coloridas, e aí eu faço tipo um coral com flauta, uma coisa mais ou menos assim. Mas é mais ou menos isso. Então, essa é a história antes da RAI. Antes da RAI. Então, nós temos um profissional da área de exatas, temos uma pedagoga com um link na música, e aí? Sim. Quer dizer, os dois super capacitados, a música os une, né? É um ponto em comum. E como é que foi, Felipe? Quando você conheceu essa princesa? Por incrível que pareça, tocando na igreja. Foi. Tocando na igreja. Então, conta pra mim, Felipe, como é que foi isso? Como? Desculpa. Como é que foi isso, esse encontro? Quando foi? Ou vocês se viam sempre? Como é que foi isso? Assim, a gente participava muito de encontro de jovens também, das igrejas. Da região. E assim, a gente às vezes saía para tocar em outra igreja, né? E onde reunia o pessoal de jovens das igrejas, assim, né?
no geral. Na verdade, não fui eu que encontrei, foi ela que me encontrou. Na verdade, a minha irmã também... o pessoal da minha família todo é envolvido com música. Todos eles tocam alguma coisa. Certo. Meus irmãos. Eles só não estudaram, mas eles fazem. Então, um canta, outro toca, é uma banda inteira lá em casa. Que legal! Praticamente. E aí a minha irmã, ela era líder desse negócio dos jovens, junto com o esposo dela. E aí, na época, eu tava procurando namorado. Eu falei, agora eu quero arranjar um namorado pra casar. Ai, meu Deus. E aí, eu falei, comigo é isso. Eu falei, eu preciso arranjar um bofe pra eu casar. E aí, tudo mais. Veja bem, não, é bem isso. Aí a minha irmã pegou e falou, conheço um tecladista, nossa, gatinho da igreja, tal, não sei o quê. Vai ter um encontro, e aí eu vou te chamar. Aí fui, tudo, ele foi lá, participou, a gente se encontrou, mas eu era de outra igreja, não tinha nada a ver com a igreja dele. E aí me apaixonei perdidamente pela primeira vez que eu ouvi, né? Por amor à primeira vista, literalmente. Praticamente. Ele não se apaixonou por mim a primeira vez porque ele estava muito focado nos estudos. Não tinha nada a ver com mulher, tá, gente? Né? Que fica isso. Aí, beleza. Aí a gente conversou, mas não deu em nada. Aí teve um outro encontro, porque a vida, né, nos traz essas surpresas maravilhosas. Aí teve um outro encontro, que inclusive ele também foi tocar de novo. Aí eu fiquei sabendo, porque eu não sou besta nem nada. E aí, enfim, aí a gente se conheceu, né, e nunca mais nos largamos. E aí depois a gente foi para a mesma igreja e tocamos na mesma banda durante muitos anos. Que lindo! Gente, olha, eu vou te contar. Não tem uma semana que eu não me emociono com as histórias que eu ouço. É verdade. Olha, eu fico tocada. É de coração, gente. Se vocês soubessem como é bacana conhecer tudo isso, saber de vocês, a gente poder compartilhar. Cada história, olha, gente, são histórias maravilhosas que eu tenho ouvido toda semana. Uma mais linda que a outra. Né? Vocês se já viram algumas... lives que a gente faz, é emocionante ver. Sim. Todas, né? Não só dos casais, mas das histórias que acontecem, né? Não sei se vocês assistiram aquela live da Vivarte de Franca, que ele contou a história de uma mulher que queria aprender violão, que ela já tinha mais de 80 anos. Eu vi essa daí. Essa eu vi. Eu vi quase todas as lives já. Ai, demais. É lindo, é lindo. Todos eles têm uma... Engraçado que eu acho que é uma missão, é um propósito, né? É missão. Sabe, a gente se diverte, a gente sofre, mas ali no fundo, né, é muita coisa linda que acontece, porque tem uma paixão, tem uma força muito grande, né? E vocês são prova disso. Bom, se conheceram, e aí, como é que foi? Felipe, eu vou deixar você falar um pouco, senão, Felipe, como é que conheceram, e aí... começaram a namorar. Sim. Já vou tentar resumindo, então, fazendo mais uma síntese. Na verdade, como eu já trabalhava desde também de 14, 15 anos, quase na mesma empresa, uma empresa multinacional, não vou fazer propaganda, né? Eu já também não era aquilo que eu queria. Se você me perguntasse até os 27, 28 anos, o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia. Entendi. Eu só sabia que estava trabalhando ali, estava me dando bem. Você queria ganhar dinheiro. Exatamente. Quando eu percebi que não era o que eu queria realmente, e aí foi uma história, um capítulo à parte de uma live à parte para contar como é que eu saí dessa empresa. É verdade. Porque ninguém queria que eu saísse, mas foi engraçado. O pessoal comentava, olha, eu nunca vi alguém tão feliz por estar sendo mandado embora. É verdade. E nesse meio tempo, né, que a gente a Lene sempre dando aula, nessa época ela estava com bastante alunos de piano. Ela dava aula num colégio, né, que além da aula do colégio, a dona do colégio, que também ajudou bastante, muito. Ela comprou um piano, né, e a Lene dava aula no piano da escola, dentro da escola. Vocês já estavam casados aí ou não? Já. Você pulou essa parte, né? Eu pulei, deu um salto. Bom. Então, já estão casados, você estava na empresa, foi demitido, a Leane dando um monte de aula. Vamos lá. Exatamente. Sim. E aí, ela tinha muita procura para aula, mas de alunos de outros colégios. E aí, a gente não tinha assim, um local neutro para dar aula, né?
Ficaria muito ruim também ficar indo, além de trabalhar nos colégios, e ficar indo na casa dos outros dando aula. E foi o que eu combinei. Falei, olha, eu acabei de sair da empresa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alugar um local e vamos colocar uma sala de aula de piano para você dar aula e poder atender essa galera que você tem e está estudando, né? Sim. E aí, foi o que a gente fez. Só que aí veio aula de piano, aí veio aula de violão, aí veio aula de bateria, aí veio aula de... E aí, pronto, aconteceu. Foi. Mas o que é importante dizer para vocês, o que acontece? Que você pulou essa parte. Sim. O Felipe, quando ele trabalhava na Siemens, Também, não verdade. sei se vocês conhecem a empresa Siemens. Mas a Siemens enfim. Aí ele trabalhava lá. Ele tinha Marginal, né? Hã? Na Marginal? Na verdade, eu trabalhei Tem várias, tem várias. E assim, ele sempre trabalhou lá, desde quando a gente namorava. Então, ele praticamente, ele nasceu, já foi trabalhando assim, tipo isso aí, entendeu? E ele tinha um bom cargo, então assim, não tinha o porquê sair da empresa. Só que existiu um ponto crucial, que foi acho que foi o que falou mais alto. Ele sofreu de, praticamente, vamos dizer aí, vamos falar depressão. Ele teve uma depressão muito forte, ele sofreu de crise de ansiedade por conta do próprio trabalho, porque ele tinha um cargo muito... ele tinha um trabalho muito árduo, ele vivia de plantão, ele não parava, nossa, ele trabalhava direto mesmo. Então era muito exaustivo. Muita pressão, né? E não é o que ele gostava de fazer, então ele não se sentia feliz. E aí, a questão dele, né, não é que ele foi demitido, ele pediu para ser mandado embora, porque se ele não pedisse, eu ia lá e pedir, entendeu? Porque o negócio era feio. Então, era a Leane não deixa a batata esfriar. O negócio da Leane é o seguinte. Se você não pedir para sair, eu vou pedir para mandar do médico alguma, porque assim, Valéria, sério, foi muito triste, foi muito punk mesmo. Então, a gente teve que ser muito parceiro. E assim, lógico que a questão financeira... totalmente fora da realidade. Ele saiu de uma multinacional com o cargo que ele tinha e abriu uma escola de música, porque a gente era dois doidos, né? Dois cabeçudos para fazer uma coisa dessa. Enfim, então essa foi uma questão importante. Então ele pegou toda a questão da rescisão, tudo que ele recebeu, e a gente investiu na escola, né? Aí a gente já veio com essa ideia de abrir a escola mesmo, né? Na verdade, assim, eu já tinha ideia da gente trabalhar por conta de alguma coisa. Sim. Então, na verdade, assim, foi que a gente fala, acontece, né? Aconteceu, mas a gente já percebe que tudo estava se movendo, digamos assim, né? Para que isso acontecesse. Por exemplo, desde que então eu estava saindo da empresa, eu comecei a fazer cursos do Sebrae. Fiz verdade. Um monte de cursos, ótimos cursos do Sebrae, né? Então, posso começar já a entrar nessa parte, não? Pode sim, mas vamos contar como é que nasceu a escola? Isso. Então, assim, eu comprava revistas de negócios, de Você estava se preparando. Exato, fiz curso. Mesmo ainda assim, trabalhando na empresa, eu já estava buscando o nicho que a gente ia fazer. Entendi. Opa. E algo que, claro, que nós não fosse totalmente leigo no assunto, né? Uhum. Algo que fosse, que unisse a parte nossa, de música, de pedagogia. Com a administração, né? E aí, foi quando a gente fez, na verdade, a gente montou esse local para essas aulas de música também, mas a ideia ainda não era assim, de fato, que fosse isso, né? Talvez eu pudesse ainda retomar para outra área, ainda a gente não estava certo, não estava com a ideia fixa ainda de ser uma escola e ficar com a nossa renda só relacionada a isso, até porque eu também ainda estava nos colégios e você continua. Sim. E aí, numa dessas revistas, olha que engraçado, eu li uma matéria de uma escola de música. E eu li, e eu falei, olha, eu preciso conversar com essa pessoa. Eu preciso conversar para saber. Antes, eu ainda estava na empresa, eu estava empresa a sair. Que era o Eric. Era o Eric. Estava também, é verdade. Estava na empresa. O Eric. Eu tenho a revista até hoje, depois eu vou achar. Era a matéria do Eric falando, né? Exato, eu tenho a revista até hoje. Verdade. Era o Eric. E o Eric aqui próximo da gente, né? Ele é. Combinei, entrei
com ele, foi super gente boa. Ele é. Nossa, Recebeu a gente contou todo esse projeto, ele atendeu a gente, mostrou. E ele encorajou, né? E aí ele me deu a revista do Caem. Foi aquilo que você falou. A gente nem tinha escola ainda, hein? Puxa, E olha aí? quanto tempo faz isso, hein? Faz. Vai fazer uns 10 anos. Uns 8. 8 a escola tem, umas... Por 8 aí, para 9 anos. por aí. E Puxa, foi quando ele legal. deu a revista do Caem, que a gente conheceu o Caem, tudo foi se abrindo, né? As portas foram se abrindo, né? As coisas foram se organizando naturalmente. Exatamente. Tanto é que aí as coisas até que meio se inverteram no início. O local que era para a Liane trabalhar, quem trabalhava era eu. Porque eu dava aula nos colégios, eu não tinha tempo de ficar só dando aula de piano, né? Eu Certo. dava aula muita aula, muita mesmo. Meu senhor amado, sei como que eu aguentava essa vida de louca. Mas é verdade. E, Valéria, uma outra coisa bem importante. Agora a Valéria vai chorar, veja aí. Ai, meu Deus. Ai, não faz isso. Agora a Valéria vai chorar. Não, eu vou tentar ser bem breve, mas só para resumir. Então a gente ficava nesse impasse. Nós já tínhamos esse local, eu já estava dando aula de piano, não era exatamente uma escola. Ele estava pensando no nome ainda da escola, ainda estava nesse impasse de saiu da empresa de verdade ou não. E a gente estava nesse meio do caminho. O Pedro já tinha 1 ano. Aí nós tivemos nosso filho e o Pedro já tinha 1 ano de idade. Só que ele nasceu já com algumas dificuldades de saúde. Então a gente já tinha em mente que alguma coisa não estava legal, né? Então, para resumir bastante a história, quando ele tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 5 meses mais ou menos, a gente teve o diagnóstico da síndrome dele. E aí não posso ficar falando exatamente só dessa história, porque senão vai demorar muito tempo. Mas ele nasceu com uma síndrome rara e uma diversidade muito grave, uma coisa muito complicada. E a gente tinha que se ligar, assim, total para ele, sabe? A gente tinha que viver para ele. E eu estando nos colégios, 350 colégios que eu dava aula, dava essas aulas de piano, a gente tinha a escola meio que encaminhando, ele estava na empresa, então, tipo, como é que a gente ia dar atenção para essa diversidade na nossa vida? E aí a gente resolveu ficar, então, aí foi a época que ele saiu mesmo da escola, da escola não, da empresa, porque foi a hora que ele ficou mal, emocionalmente, e a gente teve que trabalhar tudo isso, a gente viveu um luto, mas a gente usou a escola para se reerguer emocionalmente e para ter um motivo para a gente cuidar do nosso filho, porque era uma forma da gente estar com ele. Para ter mais flexibilidade também, de horário, né? Para cuidar dele. Ter flexibilidade, né? E foi algo assim. E ele é uma criança que ele sempre foi muito musical. Então a gente percebia que a música ajudava muito ele na questão da saúde. E aí, Valéria, a gente começou a entrar de cabeça e a nossa filosofia de escola já nasceu nessa pegada de ter um propósito, não ter simplesmente uma escola, mas trabalhar com vidas, entende? Então, o Pedro fazia bateria na escola, ele ficava com a gente o tempo todo. Essa síndrome que ele tem comprometeria, assim, muita coisa na coordenação motora, mas ele tocava lindamente bateria, então toca ainda, né? Isso que então, a gente toca. Sim, o quanto a gente poderia ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que a gente, que tinha essa dificuldade de aceitação de uma doença, de uma síndrome, de qualquer outra coisa. E aí foi a hora que eu... Que, assim, é uma barra, né? Não é fácil. Eu imagino, né, a situação do momento, né, do Felipe, tudo, a situação pesada e ainda a pressão no trabalho. Então, eu acredito que a Liane realmente falou assim, ou você sai ou eu saio com você. Eu vou lá e quebro tudo. Foi isso. Foi o que teve que resolver. Mas é porque bate, né? E até a gente encontrar um centro de novo, se organizar emocionalmente, né? Porque né, a gente fala dinheiro tudo bem, a gente vai trabalhar, de algum jeito ele vai entrar, muito ou pouco vai dar, né? Eu vou conseguir. Vocês estão focados, né? Quem é focado vai. Mas esse equilíbrio emocional realmente, eu tenho certeza do tamanho da batalha que vocês enfrentaram internamente. Graças a Deus, um tem ao outro e tem ao Pedro para poder seguir para frente e construir o sonho da High Music. Bom, e aí, daí para frente? Como é que foi? Veio a High Music, né? Estavam escolhendo o nome, encontraram o Luciano, o Eric Luciano, encontraram a revista no tom da Caem,
Aí, E foi só... Ai, só alegria, eita, que beleza. Vamos cair para dentro. Todos, né? Na verdade, a gente pode... Todo mundo ajudou. Que acontece? Foi. Como ele... Um outro parênteses também. Encontramos o Eric, né? Encontramos a Caen. Começamos a participar dos congressos, dos cursos. Não posso deixar de mencionar a Jax, que sempre ajudou demais, né? Com as ideias, com as palestras. E aí também outras escolas, por exemplo, como o Pedro faz? Até hoje ele faz o tratamento dele em Guarulhos. Então a gente meio que fica um dia em Guarulhos. entendi. Né? Então a gente começou a fazer isso. Eu já fiz, né? A Lene também, já fiz uma visita para o Nelson, de Guarulhos. Grande querido Nelson também. Já também, tenho que agradecer ele demais que recebeu a gente para conversar, para conhecer. As meninas do Projeto Sonoro também, a gente já foi em Guarulhos. Foi em Guarulhos também, né? Esperando aqui, vamos tentar conhecer algumas escolas aqui de Guarulhos, ver como é que funciona, né? Só para ter mais ideias. Não sei. Então, assim, sempre agregando bastante informação, conhecimento também, né? Não só da escola, mas das pessoas que também trabalham. As experiências, né? Experiências. E aí a gente foi moldando, né, a escola, a High Music, mas eu digo assim, com uma cara bem diferente das outras que a gente vê. Nossa, verdade. Né? Então, assim, até em encontros do Caen, a gente conversando com outros amigos de escolas, e fala, puxa, mas lá não é assim, é diferente, eu não sei, não tem certo, não tem errado, né? Eu acho que tem um perfil que é a cara de cada um, dos diretores e do local, né? Você sabe que até vou fazer um comentário. Isso é muito importante o que vocês estão falando, porque é uma realidade. Primeira coisa, não é porque deu certo com o fulano que vai dar certo com o ciclano. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu perfil, cada um tem um público. Então, graças a Deus que temos diferenças, que cada um tem uma possibilidade diferente de trabalho, né? Imagina se todo mundo só gostasse de samba. Imagina se todo mundo só gostasse de jazz. Então, nós temos uma pluralidade de ritmos, uma pluralidade de tipos de escolas mais familiares. Então, é para tudo. E cada um põe a sua personalidade na escola. Tem uma que é informal, tem a outra que é mais afetiva, a outra que é mais familiar. E isso é muito importante, isso dá alma para a escola, né? Não é só ensinar música. Vocês, por exemplo, vocês como casal e com experiências grandes, significativas na vida, puderam trazer essas experiências para o ambiente profissional, né? Levar esse amor, essa compreensão e essa dedicação aos alunos que aí chegam, né? Então, tudo isso faz da High Music a High Music, né? O diferencial dela, a personalidade dela. Isso é muito importante, gente. Eu brinco, né, muito forte para mim o quão é importante cada escola ter o seu diferencial. A gente não quer um monte de iguais, a gente quer um monte de diferentes, né? E aí é tudo. Imagina se todo mundo fosse igual. Por que o aluno ia escolher? Qual seria o fator dele? Não, eu vou na High Music porque eu sou acolhido, porque eles personalizam o meu atendimento, eles personalizam o meu aprendizado, eles têm um olhar. Então é isso, gente. Parabéns por ser diferente. É isso que a gente tem que ser e manter, né? É isso aí. Cortei vocês. Aí, no Guarulhos, todo mundo. Foi no Nelson, na Helena, no Projeto Sonoro. Ali o pessoal é bom de papo. Você vai em Guarulhos, você tem que passar 3, 4 dias. Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Foi muito legal. E é legal a gente... E assim, o Valério, o que é legal é as pessoas da live que estão vendo a gente aqui. O que eu acho interessante, e eu falo isso para os professores aqui, para todo mundo, essa troca que a gente tem com os outros diretores de escola. Né? Aqueles jantares, nossa, que falta que a gente sentiu desses jantares. Esse ano eu já vou marcar, viu? Vai ser dia 20 ou 21 de dezembro. Aguarde. É muito.
é muito gostoso, porque a gente, às vezes a gente se sente sozinho, a gente acha que a gente está passando os perrengues, só que é a gente que passa por isso, e aí você vai lá e troca uma conversa com um, uma conversa com o outro, e aí você motiva ele de um certo lado, e é motivado de uma outra forma, sabe? Então, essa troca é muito importante, a gente é muito feliz, com todo mundo que nos conhece, tem a Lúcia Brenza, né, da Escola da Gente. Tem todo mundo, gente. É muito gostoso você conhecer outras pessoas que estão falando a mesma língua, né? Porque a gente, por mais que a gente vai nos congressos e tudo mais, mas quando você conversa de frente com cada um, sabe? De fato, você vê a história de cada um, né? As dificuldades que cada um tem, a gente indica, a gente tem um sistema agora de... Não é de ensino lá, o EMUSES, lá, de gestão, que foi indicado por outros diretores nessas trocas que a gente tem nos jantares que a gente faz, sabe? A gente se fala pelo Instagram, é muito gostoso, isso é muito legal. Agrega e motiva, né, Eliane? Motiva também, porque você vê, tá todo mundo, né? O barco é o mesmo. Sim, e eu acho legal também, não sei se isso agora, com a questão da pandemia, se aflorou mais. Mas quando a gente conversava bastante, assim, eu acho que as pessoas tinham mais dificuldade, não estou falando dos diretores, mas estou falando das pessoas em geral, é saber lidar com o ser humano e aceitar o momento dele. Então, por exemplo, quando a gente, até as pessoas aqui do bairro, as pessoas que vêm conhecer a escola, falavam, acho que o povo pensa que a gente é meio maluco, às vezes. Porque o pai ele vem com uma outra ideia, totalmente diferente de ensino de música para o filho. Chega aqui e a gente fala, olha, é o seguinte, a gente não ensina só o instrumento, então é assim, 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 sabe? Então a gente explica que o nosso foco da nossa escola é a questão emocional, é a vida. Então a gente não trabalha só com instrumento, a gente trabalha com o ser humano. Então cada aluno que passa por aqui, Valéria, e tanto que eles entram na nossa escola, graças a Deus, eles ficam muito tempo com a gente. A gente tem aluno aqui que entrou desde a época que eu era professora de piano lá, sabe? Tá até hoje com a gente. Tem alunos que são professores, entraram como professores esse ano, que é daquela época lá também, né? Então, assim, e são pessoas que tiveram dificuldade com os pais já se separaram, e a gente conversou com os pais voltaram. Então, assim, sabe? A gente entra na família. Na família. E assim, a gente faz recitais também, de semestral, e a gente participa de várias coisas, assim, né? E o recital, Valéria, a gente deixa muito... o foco do recital não é simplesmente só uma apresentação, a gente faz todo um mover da vida dos alunos, então a gente quer que eles conheçam outras pessoas, então eles fazem bandas, a gente forma bandas, e aí nessa banda um aluno começa a olhar outra aluna, aí começa a namorar, e aí no recital, às vezes o pai faz tempo que não vê o filho, e ele vai naquele recital para ver o filho aquele dia, então a gente junta as famílias. Eu acho que isso é importante, entende? Então, a questão, eu estou dizendo isso para nós principalmente, mas eu sei que os outros também pensam assim, que a gente viu as outras lives, a gente sentiu isso. E hoje, mais do que nunca, nós temos uma sociedade doente da alma, sabe? Eu gosto muito de falar sobre essa questão da música da alma. Eu tenho esse projeto que fala sobre isso. Você sabe que eu já fiz muito sobre isso. Então, eu escrevi muitas coisas e muita técnica de ensino, porque é o que eu falo para os professores, a gente não vai trabalhar só com um instrumento, a gente vai trabalhar com uma alma. Então, a música ela tem que vir da alma, né? Ela tem que vir de dentro. Então, eu acho que isso é importante. Essa missão que a gente tem como diretor de escola, não só com os alunos, mas é o que eu falo, com as famílias. Então aqui, Valéria, quando o pai entra para colocar um aluno, a gente já deixa muito claro para ele, seu filho não vai querer sair daqui mais, porque a gente vai trabalhar com a vida dele. Se precisar trabalhar com a sua... Nossa, Valéria, quantas vezes, né? Eu fiquei aqui horas falando com mãe, que a mãe vinha chorando, aí a gente ia na sala, ai, vamos conversar o que acontece, sabe? E aí a mãe soltava tudo e desabafava, porque às vezes as pessoas não têm tempo para se olhar, não tem, para se autoconhecer. Então eu acho que a música tem essa oportunidade, sabe? Você quer falar, a Valéria? Não, mas é uma delícia. As suas palavras foram muito sábias. O Nelter colocou, reforçou o que você falou, realmente doentes da alma, né? E sim, até a gente vê, fazendo um parênteses, não é muito da situação da música, mas que ocorreu muito, que a gente percebe, é que quando essas pessoas ficaram juntas aí na pandemia, marido e mulher, quantos problemas surgiram, porque essas pessoas, elas se aturavam, e aí com esse confronto, essa rotina mais intensa,
isso aflorou, Tá. né? Então a Verdade. gente tem muitas situações delicadas, né? Porque às vezes a pessoa se via de manhã, à noite, dormia, acabou, bola para frente. Agora aquele convívio 24 horas, né? A gente, com certeza, todo mundo viu algumas coisas aflorarem por aí e não muito boas, né? Então as pessoas Sim. precisaram olhar para dentro, refletir, reposicionar, e a música dá essa possibilidade, é uma ferramenta para tudo isso, né? A gente Falou. insiste que a pessoa aprenda o instrumento ou que faça música justamente para poder ter esse olhar interior, né? Para poder Sim. olhar para dentro, para depois olhar para fora, né, Leandra? Leandra, É verdade. desculpa, é que eu vi a Leandra aqui escreveu, desculpa. Leandra, desculpa. Agora é a Fernanda, mas é isso aí, desculpa. E é bem por aí, porque o que a gente trabalha aqui, a gente deixa bem claro também, até quando o professor entra, Sim. ele também tem que estar com essa visão, Sim. porque a gente não... se for só para ensinar a questão técnica, lógico, a gente tem know-how para isso, tem os professores formados Sim. que podem ensinar muito e muito bem a questão técnica, mas se ele não souber trabalhar a questão humana, de nada vai valer a técnica, de nada vai valer o aluno sair daqui um excelente músico. Eu fico brincando aqui, né? Brincando assim, né? Não adianta nada ele sair daqui um excelente músico e se jogar ali da ponte, né? Ou sei lá. Que bacana. Então, que bacana. acaba trabalhando. A gente fala assim, ó, até eu vi algumas lives também, vi a questão do Paul Lafontaine, da alma de batera, né? Lindo. A gente, muito demais, demais. E a gente acaba falando, espera aí, a gente trabalha com inclusão, mas quando a gente fala inclusão, a gente pensa naquela pessoa que tem uma necessidade especial, tem uma necessidade, uma questão física, né? Eu gosto de falar a primeira coisa que vem na cabeça é isso, Mas aí a gente fala, peraí, acho que a gente atende muito isso, mas se você parar para pensar, todos são. Todos têm. Todos temos, né? A gente tem que se incluir. Todos temos, exatamente, todos temos. E aí a gente, poxa... cada um tem seu aí a gente começa, é interessante quando a gente vai passar, assim, sei lá, muda o professor. E a gente vai passar os alunos de um professor para outro. Aí a gente tem que sentar com ele e falar, olha, esse aluno é assim, esse outro é assado. Esse outro tem isso, aquele outro tem aquilo, e você precisa trabalhar. E assim, a gente fala, peraí, todos eles têm uma necessidade. Não é aparente, não ser aparente. Sim. Mas todos nós temos umas necessidades. E a gente, como diretores, a gente tem uma ferramenta, como disse, a música na mão, eu não posso me limitar só na questão técnica. Exato. Se ela tem todo o poder de fazer além. Né? E a gente tem isso na mão. Então, o professor, que ele entende isso, com a gente aqui também, a gente acaba excedendo. Então, eu acho que até um ponto legal, porque isso vira essencial. Um curso de música, que é julgado talvez como não essencial, uma coisa supérflua, acaba sendo super essencial. Ele né? O curso de música é super essencial. Você sabe que você falou, todos somos especiais, né? Todos temos nossas necessidades, os nossos desafios diários, né? E isso é muito importante, porque, como você falou, a parte técnica, né, é decorrência, né? Mas você tem aquele momento, o ser humano aí, né, até não faz muito parte do nosso assunto hoje, mas o ser humano está muito sozinho, né? A solidão é intensa, né? Então a gente precisa realmente, através da música, acolher essas pessoas que estão em volta e que chegam até nós. E a gente, com essa ferramenta, poder realmente fazer a diferença em todos os sentidos, no emocional, na saúde e até no ensino de um instrumento como um meio de se autoconhecer para depois poder expor, né? Primeiro a gente toca para a gente, para depois tocar para os outros. Ai, gente, olha, dá para a gente fazer aqui, ficar filosofando, né? Mas, ó, põe a galera também, que o povo tá tudo comentando, põe todo mundo aí, para a gente conversar. E para ajudar mais na loucura, né? Além do aluno
vir até nós, nós fomos para dentro da casa do aluno. Gente, é verdade. Na questão do online. Foi. Exatamente. Bom, vamos fazer então, um parênteses, que senão eu vou ficar perdida aqui nas ações, a gente vai filosofar. Mas me conta uma coisa. Montaram a escola, como é que surgiu o nome High Music? Puxa, boa pergunta. O nome High Music, vamos lá. Olha, na verdade, o que acontece? Ixi, aí mas eu vou tentar encurtar a história, vai. Antes da gente ir à escola, rapidão. Vocês vão ver que a gente é dois tirados, presta atenção. Antes de abrir a escola, alguns anos, uns 2, 3 anos antes, a gente foi estudar no Canadá. Nós dois fomos. A gente investiu nisso, a gente colocou isso como objetivo na vida quando a gente casou e a gente conseguiu fazer isso, graças a Deus. E aí, lá a gente foi, olha isso, a gente foi lá conhecer os conservatórios de músicas de lá. E as escolas, tudo para ter umas ideias, porque a gente já tava com essas ideias na cabeça. E eu sempre gostei dessas coisas, né? Aí eu falei, vou me enfiar lá. Porque eu falei, quem sabe eu não faço até um curso de música aqui, rolou. Enfim, aí a gente foi lá conhecer. Então o Felipe pensou num nome meio que olha a situação, precisão. Ele pensou num nome meio que internacional para abranger tudo, mas a gente não tinha intenção de nada. Então a gente estava na vibe do inglês, né? Porque a gente tinha estudado inglês lá. E aí ele pegou e colocou, o high significa a música está em alta. Então high music significa o high, né? Que é em alta. Então a música em alta. Então a gente quis dar ênfase nisso. Na verdade, quem pensou nisso foi ele, porque ele que é o cara do inglês, entendeu? E aí ele pensou também nessa questão internacional. E aí daquela época, indo para o tempo agora, para a gente encurtar um pouco e não falar tanto, com a questão da pandemia, Valéria, nós estamos já com as aulas nos Estados Unidos, na Austrália, a gente está em outros estados e a gente conseguiu entrar lá. E eles são os únicos que sabem falar o nome da nossa escola, você acredita? Porque eles falam High Music, lindo. Aqui eles falam High Music. Eles falam qualquer coisa, menos High Music. Eles falam bonitinho. Perfeito, é lindo. Aí eu falei, gente, não creio. Depois de quase 8 anos, a gente entendeu exatamente qual foi o propósito do nome. Não é verdade? Agora me conta uma coisa. Vamos só para dar uma arredondar nessa situação. Lindo, High Music, gostei. Bom, quando vocês abriram a escola, Felipe já tinha uma certa entendimento da administração. A Leane dava nó aí na educação musical, né? Ela vai que vai, arrasa. Aliás, para quem não está acompanhando, a gente já deu várias oficinas para a gente no Congresso. Esse ano ela não pôde, por conta da estrutura física da escola. Deu certo aí? O espaço? Estamos no caminho. Estamos no caminho. Depois vai dar certo, a gente fala. A gente se conta. Ela não esteve conosco, mas ano que vem, se Deus quiser, vai estar lá no 9º Congresso. Isso aí, com certeza. Mas aí, administrativamente, quando vocês foram partir assim, que ser contratada de uma escola é uma coisa. A hora que o negócio é seu, tem que cobrar, tem que quitar. Como é que foi? É complicado? Como é que foi essa parte da gestão, Felipe? Fala aí, começa com você. Assim, eu brinco, assim, né? Eu falo que antes eu ficava muito estressado, eu tinha trabalhando na empresa, digamos assim, né? Mas eu trabalhava 9 horas por dia. Hoje, se ela não me chama, eu trabalho 20, Nossa, brincando. 20. Nem dorme. Sem problema. Porque, assim, a gente gosta do que faz, né? A gente acaba gostando. Então, eu acho que isso também conta bastante. Na questão administrativa, a gente vai atrás, tenta ter flexibilidade. Ter mais know-how do que a gente está fazendo, né? Sempre acompanhando nas palestras e também se profissionalizando, né? Exato. O que a gente também tenho acompanhado também bastante aquele rapaz do franchising que ele fez no Congresso. Verdade. Esqueci o nome dele. O Palota? Palota. Não Palota. Um outro senhor que falou sobre franchising. Franquia. O de La Mônica, o La Mônica, José La Mônica. É uma fera aquele cara. Coisa que na hora eu guardei. Ele falou, a maioria dos diretores do CNA não são professores de inglês. Verdade.
já dá aquela luzinha, né? Fala, peraí. Ainda bem, né, gente? Ou seja, eles são pessoas que realmente se profissionalizaram e se estruturaram Na gestão. para serem para gestão, Exato. para ser administrador. Então, às vezes, eu acho que assim, na nossa área, a gente peca, a gente acaba caindo bastante para a questão mais, sei lá, de músico, professor, operacional, e deixa um pouco de lado a questão administrativa, né? É verdade, concordo 100%. Segura, né? Que é o que segura mesmo o negócio, né? Exatamente. Bom, a escola foi andando, foi crescendo, chegou a pandemia. E aí? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que foi isso, Leane? Jesus, misericórdia. Depois de eu já ter passado mal, desmaiado. Não, o desmaio é brincadeira, mas eu passei mal, assim, no sentido de, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Porque em 2019 foi muito bom aqui, graças a Deus. Foi um ano que a gente, nossa, a gente voou, assim. Aí os recitais lotados, Valéria, que a gente não tinha onde encaixar tanta gente, graças a Deus. Aí veio a pandemia, minha filha, e o nosso público-alvo são quem? Aqui, a maioria. Os filhos dos comerciantes daqui, da região. Da região. A galera foi punk. Geral, né? Todo mundo fechou, né? Todo mundo fechou. Mas aí a gente pensou, meu Deus, o que a gente ia fazer para online? Aí a gente passou praticamente 1 ou 2 noites em claro, de verdade, para estudar, para pensar de que maneira a gente iria envolver isso, porque a escola fechou de um dia para o outro. Foi geral. Todo mundo passou assim, por isso. E aí a gente teve que inovar, eu taquei a oficina lá rapidão nos professores, taquei ideia para eles fazerem lá online e tentar fazer. E aí o que aconteceu? O que segurou bastante foi aí a parte que na verdade a gente faz o seguinte, foi uma coisa bem ruim, mas não demorou tanto tempo para a gente entender que era necessário a gente ter passado por aquilo. Porque assim, Valéria, todo mundo já que participou da live, a gente já viu a live de outras pessoas, a gente estava muito no comodismo, sabe? A gente tem a tecnologia a nosso favor e a gente não usava. Muita coisa evoluiu. A gente descobriu a questão da socialização, da sociedade doente que a gente tinha, que a gente não dava atenção para isso, sabe? Os pais começaram a entender, porque a gente entrou na casa das pessoas e os pais assistindo todas as aulas juntos. Os pais estavam do lado o tempo inteiro. Então, aí os pais começaram a entender a importância do trabalho da música para o aluno. Os alunos não tinham para onde correr, eles tinham que estudar mesmo, porque já está dentro de casa. Então, deram uma evoluída. Não tinha para onde correr. Gente, não tinha para onde correr, tinha que estudar. E aí, a coisa foi fluindo. Não que tenha sido um mar de rosas, eu estou falando. Porque assim, Valéria, eu acho que o que a gente tem que pensar, nós, seres humanos, tem que pensar o seguinte. Para a gente foi muito ruim, mas eu acho que a gente já viveu tanta situação ruim dentro da nossa vida, como pessoas, em questão de doença do nosso filho, em questão de situações que a gente viveu, que a gente fala assim, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente se afunda na tragédia que está acontecendo, ou a gente vai para a luta. Porque a gente tem que fazer acontecer, não tem para onde correr. Então, a gente tinha que fazer funcionar. E eu acho assim, Valéria, que eu acho que o que a gente sentiu mais peso, e o pessoal aí, quem for diretor estiver assistindo a gente aí, acho que vai concordar comigo. Nosso medo maior foram os professores, os profissionais que a gente tem. Porque a partir do momento que a gente é o diretor, eu acho que o julgo foi muito maior. Porque a gente era responsável pelos pais, pelos alunos, pelos professores, por tudo que estava rodando na escola, tudo que tinha conquistado. E muitos alunos queriam desistir, muitas pessoas tiveram dificuldade, a gente teve que entrar caso a caso de cada um, Valéria. Sabe? Então, do professor também, olha, professor, com esse aluno você vai fazer isso no online. Então, assim, foi bem difícil, mas foi necessário, sabe? Eu acho que o ser humano precisa, às vezes, de um susto, entendeu? Um choque pra gente pensar na evolução, sabe? Eu vou comentar isso aí porque é muito importante o que você falou. Né? Eu sempre lembro, até o Alan sempre fala também, que desde 2014 foi comentado, vamos usar o online, mas o pessoal arrepiava. Um tiro no pé, acabar com a escola. Né? Tinha um preconceito. E aí, né, ao invés de estarmos preparados, não, a gente teve que usar a tecnologia de um dia para o outro.
né? Foi. Talvez se a gente tivesse já se aproveitado das ferramentas que tinham por aí disponíveis, né? Estivéssemos mais preparados. Mas como você falou, isso é passivo do ser humano. A gente se acomoda, tá bem, tô andando, tá bem, tá indo, tá bacana, tô indo, até que o chão afunda, né? O chão afundou, você fala, e agora, onde eu vou me agarrar? E onde a gente pôde se agarrar foi na tecnologia, que graças a Deus já estava pronta para nos receber, né? Exato. Então, nossa, é um aprendizado na marra, né, Liane e Felipe? Foi assim, do dia para o outro você teve que falar, vai ser pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Skype, por qualquer jeito, mas eu vou dar aula, né? Bem isso. Bom, e eu queria, aí vocês me falaram que conseguiram pegar alunos de outros países. Conta essa experiência um pouquinho pra gente, antes da gente virar abóbora aí. Tava vendo o relógio aqui. Fala você, isso que eu ia falar. Fala você. Não, então a gente começou a utilizar a tecnologia mesmo, né? O Instagram, começou a utilizar para também não deixar esfriar, né? A questão de manter o contato com a escola, manter o contato com os professores, né? Fizemos lives com os professores. E aí, nesse meio que a gente começou a fazer live com profissionais de saúde, com pessoas que, teoricamente, não teria nada a ver com aula de música, com escola de música, né? Mas a gente sabe que tem tudo a ver ainda, né? Tudo, a gente sabe, e a gente começou a abrir as aulas e na internet é aquilo. Eu também, não sei quem foi que falou em alguma oportunidade, falou, você abre para o mundo. Então você quebrou as barreiras de local. Então você pode ter aluno de qualquer lugar do mundo, através da internet, e professores. E a gente, peraí, então como é que funciona isso? E aí, explicando numa dessas lives que a gente fez, explicando a filosofia da escola, alguns se interessaram em fazer, mas assim, deixando bem claro, são brasileiros que moram fora. Estrangeiros. Moram fora, e eles gostaram da filosofia da escola e pediram para fazer teste, né? Então, claro, vamos fazer teste. E assim, foi muito... como se fosse boca a boca, digamos assim, né? Sem dúvida. Porque um foi indicando para outro, que foi indicando para um, falou, olha, eu tenho um amigo que também quer fazer, mas ele está em outro estado, ou tem outro que fala, que legal que vocês abriram, eu sempre quis fazer aula aí, mas eu moro longe, e agora tem oportunidade. Eu falei, então vamos fazer um teste, né? Faz o teste, está até hoje, né, fazendo aula, e ele falou, nossa, graças a Deus não, né? Graças a Deus. Mas que bom que aconteceu isso, que abriu as portas, e a gente nunca tinha pensado nisso. Né? Então tem aluno com a gente aqui, que é da Austrália, é louco isso, porque o horário, né? O professor dá aula, por exemplo, na terça e a aluna faz aula na quarta. Muito legal. Tem professor que a gente teve que fechar professor somente online, porque esse cara vai dar aula só à noite, porque lá o fuso horário é totalmente diferente, né? Então é muito legal isso, né? Se adaptar nisso também. Tem professor que nem mora em São Paulo. Olha isso, que legal. Mas é professor nosso, entendeu? É verdade. Então, muito bacana isso, você vê, sair da zona de conforto. Né? A gente, na realidade, não ia se propor a isso, não ia fazer talvez live, não ia fazer uma divulgação maior da escola nesse sentido, e aí a possibilidade caiu no colo, aí falou, bom, já que eu posso, né? Eu posso. Resolveu algumas questões. Às vezes tinha professor que morava muito longe, era um ótimo professor, a gente não queria perder, mas ele tinha dificuldade para vir. Foi para o online, parece que ficou melhor. Ficou melhor para ele. Aí, tem um professor nosso, que estiver assistindo aqui também. Acho que tá. Ele falou, cara, eu tô morrendo de medo, como é que eu vou fazer para voltar? Ele já é senhor, já tem comorbidade, é de risco, não tinha ideia de vacina. Eu falei, não volta. Fica aí, tá dando muito bem. Não volta. Não volta. Eu estava pensando em falar contigo para você ficar só no online. Aí, ele adorou. Então, adorou e ficou até hoje. Né? A gente falou assim, olha, a gente voltou à escola presencial, mas ele não voltou. E vamos falar... resolveu alguns sobre essa volta do presencial. Eu estava falando com uma escola e ela está super feliz. A maioria das escolas está tendo uma boa receptividade agora nesse retorno de semestre.
pessoal está chegando mais. Como é que está sendo para vocês o presencial agora, a partir de agosto, né? Acabamos de começar. Vocês perceberam que as pessoas estão chegando? Sim, para essa semana em particular, acho que com o retorno das aulas também presenciais dos colégios. Não regular, o colégio regular, a gente percebeu que realmente está tendo mais procura, assim, né? Alunos que tinham parado, estão retornando, graças a Deus. Até alunos novos que falaram, estava esperando tudo isso passar para poder começar. Então, agora é a hora, né? Eu assim, estou com muita fé nesse semestre daqui para frente, né, que a gente vai numa curva ascendente aí, vamos recuperar tudo e passar, vamos além do que a gente tinha, com certeza, vocês vão ver. E vocês saberiam falar em percentual, assim, por exemplo, hoje, dos alunos que vocês tinham mês passado para hoje, quantos já estão presenciais? Quanto por cento dos seus alunos estão presenciais? E quantos ainda estão continuando online? Mais ou menos, gente. Não precisa ser exato. Eu acho assim, a maioria... Tem aquela galera que era do presencial e foi para o online por necessidade, né? E tem a galera que entrou no online. Certo. Eu acho que, assim, pelo que a gente tem visto, a maioria, assim, acho que questão de 90%, 95% dos que eram presenciais já estão de volta. E não foi agora em agosto, não. Pro presencial, eles voltaram já, depois daquela segunda vez que fechou aí no ano e voltou de novo, acho que em maio. Nossa, maio o povo veio com sangue no olho para voltar. Nossa! Nós tivemos 2 momentos. Doidão. Que eu brinco aqui, acho que a primeira vez que se eu deixasse que fechou tudo, né? Se eu deixasse a escola aberta, eu ia apanhar. Agora, da segunda vez, se eu deixasse a escola fechada, eu ia apanhar. É verdade. Porque o pessoal estava doido para voltar. Acredita, é verdade. E a gente segurando, né? Para não voltar tudo de uma vez, porque não podia também, né? Entendi, que bacana. Bom, a história de vocês é maravilhosa. Assim, é um carinho ouvir vocês, né? Às vezes eu falo mais com a Liane do que com o Felipe, né? O Felipe é mais quietão, ele vai muito nas perguntas mesmo, mas a Liane eu tive a oportunidade de ter conversas mais assim, até íntimas, né? Então eu sou muito feliz por conhecer vocês, agradeço muito, parabenizo pelo trabalho, porque vocês são vencedores em todos os sentidos, né? Como família, como empresa, como ser humano. Vocês são vencedores, eu sou fã de vocês em todos os sentidos e é do coração que eu falo isso. Pode ter certeza. Imagina, é recíproco isso, né? A gente agradece demais. Mas somos muito felizes de poder trabalhar com isso, né? Eu acho que a gente é muito feliz. Muito, muito feliz. Mas eu queria que vocês deixassem um recado aí para a galera aí, para os diretores, para os colegas. Lembrando que nem todos estão aqui vendo, porque estão dando aula também, mas depois fica no YouTube e o pessoal assiste. Então, qual é a dica de ouro aí que a Rai Music deixa para os colegas? Podem falar, os dois, como vocês quiserem. Você fala? Eu vou dar, se você quiser depois incrementar com alguma outra parte, mas tem que ser rapidinho. Olha, a mensagem que eu dou é o seguinte: desistir jamais. Desistir jamais. E persistência. Persistência, não tenha medo, a gente consegue, sabe? E essa área que nós estamos envolvidos aí, lógico que as pessoas podem achar que é um mar de rosas, não é. Lidar com pessoas é difícil, mas se nós estamos aqui nessa missão como diretores de escola de música, estamos aí com esse propósito, então vamos para a luta. Não desista e persistência, sabedoria, passividade, eu acho que tudo isso é todo um conjunto, sabe? Para a gente caminhar junto. E parceria, né? Não ter medo de concorrência, sempre inovar, ser você mesmo, seja você mesmo. Sem ter medo do que as pessoas vão pensar, sabe? É isso. Tem que ter a sua essência, não perca a sua essência. Eu acho que é basicamente isso. Gostou? Né? Gostou? Com certeza. Tá bom. Que bom. Muito obrigada, gente. Olha, falou tudo. Esse é o diferencial de cada um. Ninguém deve ser a cópia do outro. Cada um é cada um. É isso aí. Exatamente. Imagina, a gente agradece. Cadê o Pedro? Põe o Pedro para fazer um tchau aí.
Ou ele não quer? Não. Vem aqui rapidinho, pro povo ver rapidão. Ele tá doido aqui pra Vem rapidinho, Pedro. Tá Vem, terminando vem. aqui. Manda um beijo pro Vem. povo. Gente, quero agradecer todo mundo que tá aí na live com a gente. Agradecer, Valéria. Tudo de bom pra você, Valéria. Você é tudo de maravilha. Aí, ó. Beijo, beijo, querido. Ó, o mamãe e o papai são muito queridos, viu? E você também. Família linda. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Beijo, Valéria. Beijo, ótimo final de semana com muitos alunos. Isso também. Muita música boa. Vamos que vamos. Obrigada, Beijo, gente. Liane e Pedro. Beijo, até. Tchau, tchau, Beijo. gente.